E aí, galera, tudo bem? Então, a gente está aqui para uma revisãozinha para o UFPR, primeira fase. Eu selecionei algumas questões aqui de assuntos que são mais frequentes, né, na prova da UFPR, beleza? Então, vamos fazer uma revisãozinha aqui de Biologia 1 e Biologia 3, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui o arquivo, tá? E aí a gente já inicia a nossa revisão, tá? Nossa revisãozinha para o FPR. Pronto, tá compartilhando já com vocês aí. Deixa eu colocar aqui pra gente. Bom, então olha só. O FPR gosta muito de fazer uma relação entre bioquímica e citologia, bioquímica e fisiologia, né? Diferente das provas da UFSC e da CAF, que a gente, né, tem um foco maior aí no integral, a UFPR gosta da histologia. A CAF e UFSC quase não cobram histologia. A UFPR cobra com mais frequência. Tá? Então é legal dar uma olhadinha com carinho aí nesse assunto. Então, lá na prova de 2012, a vitamina C, o ácido ascórbico, né, atua na reação de hidroxilação enzimática da prolina em hidroxiprolina, ou seja, colocando um radical ali, né, OH, na prolina, que é um aminoácido, e isso é muito importante para a formação de colágeno, da proteína colágeno. Então, a prolina é um dos aminoácidos mais frequentes, em maior proporção do colágeno, e ela tem que sofrer uma hidroxilação, né? Um radical hidróxido ali para conseguir formar essa proteína. Né? E aí, a vitamina C, ela catalisa essa reação. Tá? Na verdade, ela ativa uma enzima que catalisa essa reação. Tá? A partir dessa informação, é possível afirmar que a vitamina C está relacionada à manutenção de qual tipo de tecido dos organismos multicelulares. Galera, sempre que fala em colágeno, faz uma correlação com tecido conjuntivo. Lembra dos 4 tecidos humanos básicos, né? Conjuntivo, epitelial, muscular e nervoso. O tecido conjuntivo é mais abundante em variedade, né, no corpo humano. A maior parte dos nossos tecidos são variações de tecidos conjuntivos. E sempre relaciona tecido conjuntivo com colágeno, tá? Então, na derme, a segunda camada da pele. Lembra que a pele tem 3 camadas, né? Epiderme, derme e hipoderme. A derme e a hipoderme são tecidos conjuntivos, porque a epiderme é epitelial. E na derme tem uma grande quantidade de colágeno. Nos ossos tem colágeno, cartilagens tem colágeno, ligamentos tem colágeno, tendões tem colágeno, né? E colágenos mesmo no plural, porque são tipos diferentes, tá? E tudo isso, né, são tipos de tecidos conjuntivos. Então, letra A, a nossa resposta aqui, tá bom? Ainda falando de vitaminas, um outro assunto que o FPR gosta bastante, tá? Cara, sempre vai focar no que quando for estudar vitamina? Nas fontes alimentares e na carência, na ausência, né, na falta dessa vitamina, o que causa. Claro que eventualmente pode se cobrar a ação da vitamina, como cobrou ali na questão anterior e tal, mas o mais comum de aparecer no FPR é as principais fontes alimentares e a carência, o que causa, né? A falta dessa vitamina. E essa questão mostra muito bem isso, tá? A falta de vitaminas pode causar doenças chamadas avitaminoses, cujos sintomas dependem do tipo de vitamina que está deficiente, né? Em um estudo realizado em diferentes populações humanas, foram constatados os seguintes sintomas e doenças relacionadas à avitaminose: raquitismo, escorbuto, hemorragias, cegueira noturna. Raquitismo é uma fraqueza nos ossos, que faz, né, os ossos crescerem tortos lá, né, por falta de cálcio lá na sua composição, né, e a vitamina D, né, ela atua na absorção de cálcio, tá? Escorbuto é falta de vitamina C, conhecido como doença das grandes navegações, que lá, né, nas caravelas, os caras não tinham como armazenar, não tinha refrigeração, não tinha como ter fontes, né, durante muito tempo de frutas cítricas, que são as principais fontes de vitamina C, tá? Hemorragia é a falta de vitamina K. Então, aqui a gente tem o raquitismo é a falta de vitamina D, o escorbuto é a falta de vitamina C, hemorragia é a falta de vitamina K, porque a vitamina K atua no processo de coagulação, e cegueira noturna é a falta de vitamina A. Né? A gente tem a vitamina A em vegetais alaranjados, avermelhados, porque o beta-caroteno, que é um lipídio que dá cor vermelha, laranja aos vegetais, ele é a pró-vitamina A, né? O composto que, quando tu ingere lá no teu metabolismo, vai transformar em vitamina A. Mas uma pegadinha comum, cara, em vestibulares, aí pode aparecer na UFPR, claro,
eles perguntarem a fonte de vitamina A em alimentos de origem animal, porque a gente fala em vitamina A, já pensa em beterraba, cenoura, tomate e tal, mas eles às vezes perguntam em alimentos de origem animal. Aí seria leite e ovos, tá, gente? Leite e ovos são ricos em vitamina A também, tá? Lembra a classificação das vitaminas conforme a sua solubilidade, né? A, D, E e K são vitaminas lipossolúveis. Aí o complexo B e a vitamina C, meu Deus, essa letra. Complexo B e a vitamina C, tá? B e C são vitaminas hidrossolúveis, que você encontra dissolvidas em água, né? Então, B e C, complexo B e vitamina C hidrossolúveis, A, D, E e K, vitaminas lipossolúveis, tá bom? Então, ele quer saber, ó, a alternativa com a dieta correta para o tratamento de cada uma dessas 4 vitaminoses acima identificadas. Então, você tinha que saber qual era a vitamina relacionada a cada vitaminose e agora tem que saber quais são as fontes. Então, ele quer na sequência D, né, fonte de D, de C, de K e de vitamina A. Galera, fonte de vitamina D, tá? Cenoura, abóbora, né? O fígado também tem, né? Mas cenoura, abóbora, leite, ovos, tal. Fonte de vitamina C, frutas cítricas, tá? Fonte de vitamina D, desculpa, primeiro ele quer D, né? Daí cenoura, abóbora e tal. De vitamina C, frutas cítricas, tá? De vitamina A, deixa eu ver, ele quer na sequência. Então teria D, C, K e A. Então, D. Tá errado aqui porque ele quer D, né? Então a letra A não pode ser. Ele tá botando primeiro fonte de vitamina A, né? Porque cenoura, abóbora, fígado é de A. Então vamos lá. Letra B. Peixe, leite e gema de ovos como fonte de vitamina D, tá? Tem vitamina D né, nos derivados de leite, nos ovos, né? E também a gente pegando sol, né? Energia solar, tá? Ativa a produção de vitamina D, é uma das vitaminas que a gente produz em algumas células. Aí, depois, seria, né, DCKA. Então, frutas cítricas como fonte de vitamina C. Vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina K. Abóbora, fígado e cenoura como fonte de vitamina A. Tá certo, tá, gente? Fonte de vitamina K, vegetais verdes. Fonte de vitamina C, frutas cítricas. Fonte de vitamina D, peixe, leite, ovos e também exposição ao sol, tá? Exposição ao sol não é fonte, mas ela ativa, né, a produção. E fonte de vitamina A, abóbora, cenoura, beterraba e também fígado, leite e ovos. Tá? Então, letra B seria a nossa alternativa correta. Questão número 3, outro assunto que a UFPR gosta bastante, galera, é a fotossíntese, respiração, fermentação, ou seja, bioenergética. Tá? Considerando a fotossíntese e a respiração celular aeróbica, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Quando a taxa de fotossíntese é maior que a taxa de respiração celular, então tem mais fotossíntese e menos respiração, a maior disponibilidade de carboidratos para a planta. É uma coisa óbvia, né? Se ela produz, a fotossíntese produz carboidratos. A respiração consome carboidratos. Não esquece que a planta respira também, tá? Então, se tem mais fotossíntese e menos respiração, vai ter mais carboidrato sobrando, né, para a planta verdadeira. Em plantas, a taxa de fotossíntese é sempre superior à taxa de respiração celular aeróbica, depende do momento do dia. Por exemplo, nas plantas, à noite, elas não fazem fotossíntese. E aí a taxa de respiração é maior. Então, não dá para dizer que é sempre maior, tá? Então, tá errado. As taxas de fotossíntese e de respiração celular podem se equivaler, de modo que todo o gás carbônico produzido na respiração é utilizado na fotossíntese. Pessoal, vão ter momentos no dia onde as taxas de respiração e de fotossíntese se equiparam, né? E isso a gente chama de ponto de compensação fótico ou ponto de compensação luminosa, né? E isso é verdadeiro. A fotossíntese produz carboidratos, beleza, que são utilizados na respiração celular, e a respiração celular transforma os carboidratos em dióxido, que é né, um produto, um subproduto da respiração, que é utilizado na fotossíntese. E aí faz essa ciclagem, então, verdadeira. Tá? Então, só a segunda alternativa é errada, a segunda afirmação é errada, as outras são verdadeiras. Letra B é a nossa resposta. Tá? Pessoal, aqui de novo falando de fotossíntese. Ó. Plantas da mesma espécie foram submetidas a 3 condições experimentais e a taxa de fotossíntese é avaliada em função da intensidade luminosa. Então, veja, né? Botaram na mesma temperatura, que quais são os fatores que vão influenciar a fotossíntese? A quantidade de luz, a quantidade de água, né? A temperatura, que influencia qualquer reação química, né? E a disponibilidade de gás carbônico.
Então, luz, temperatura, água e gás carbônico são os principais fatores que podem influenciar o processo fotossintético, porque eles são basicamente reagentes, né, dessa reação química. Então, ele está dizendo que eles foram, né, colocados na mesma temperatura, são plantas da mesma espécie, de uma espécie para outra também muda a taxa fotossintética, né? E aí, olha o que eles botam no gráfico. A intensidade de luz no eixo do X, a taxa de fotossíntese no eixo do Y. E eles estão dizendo que são 3 condições, tá? 3 condições. Então, a intensidade de luz varia igualmente para as 3 plantas. As 3 estão sendo submetidas à mesma intensidade de luz, variando igual para as 3. Estão na mesma temperatura e são da mesma espécie. Então, qual é o fator que é diferencial aqui nas 3 plantas? Tá? A exposição concentrações. Então, maior a taxa de gás carbônico, maior a taxa de fotossíntese. Tá? Então, uma está a 0,03% de gás carbônico no ar, outra está a 0,08%, outra está a 0,15%. Então, gente, se está na mesma temperatura, varia a intensidade luminosa igual para as 3. E são plantas da mesma espécie, né? A que tem maior taxa de fotossíntese é aquela que tem que estar, né, com maior concentração de gás carbônico, ou seja, a planta A está na condição 3, porque ela tem mais fotossíntese. A planta B está na condição 2, que é com mais taxa de fotossíntese. E a planta C está na condição 1, que é a menor concentração de gás carbônico, né? A menor taxa de fotossíntese. Beleza? Ele podia botar aqui no eixo de Y, taxa de fotossíntese. Ele podia botar também liberação de O2, quanto maior a taxa de fotossíntese, maior a liberação de O2. Como ele também podia colocar aqui, né, concentração de glicose, porque quanto maior a taxa de fotossíntese, maior a produção de glicose, de carboidrato. Tá? Então, aqui seria 1C, 2B e 3A é a nossa letra D, a resposta. Tá? Bom, quando se fala em cadeia respiratória, é uma coisa que muita gente tem dificuldade, né, para entender. Tá? Só que, o que é a cadeia respiratória? A gente tem a liberação, né, quando você quebra lá na respiração celular, a glicose, C6H12O6, no processo de glicólise, você começa a liberar o quê? Prótons H+, que vão ser pegos lá por um cara chamado NAD, que é um aceptor de elétrons, porque quando separa os hidrogênios ali, deixa elétrons livres, e aí ficam prótons H+. Os prótons H+, tá, vão se ligar nesse cara porque o NAD pega elétrons livres, fica negativo. Aí os prótons H+, vão se grudar aqui. Lembra que cada NAD carrega 2 hidrogênios, né? Pode pegar 2 elétrons e aí se ligar 2 prótons H+, e aí forma NADH2. Tá? Aí, o que vai rolar? Na segunda etapa, você transformou aqui na primeira etapa a glicose em C3H4O3, que é o piruvato, o ácido pirúvico. E na segunda etapa, no ciclo de Krebs, você vai transformar o ácido pirúvico em CO2. Aí você vai arrancar mais hidrogênios e liberar mais elétrons. Aí vai ter, além do NAD, um outro cara chamado FAD, que também é um aceptor de elétrons. Também pega elétrons livres e se liga a hidrogênios. Sempre lembra que para cada FAD formado, você vai ter 3 NAD. Para cada FAD H2 formado, você vai ter 3 NADH2, proporção de 1 para 3. E lembra também que os elétrons carregados pelo NAD são mais energéticos do que elétrons carregados pelo FAD. Por isso são moléculas diferentes. Tá? Não esquece disso. E aí o que vai rolar? NAD e FAD vão levar esses prótons H+, lá para a terceira etapa, nas cristas mitocondriais. A primeira etapa é no citoplasma, fora da mitocôndria. A segunda etapa é na matriz mitocondrial, o ciclo de Krebs. A terceira nas cristas. E aí lá, a gente vai ter enzimas que vão arrancar os hidrogênios do NAD e do FAD. Os elétrons soltos vão passear por proteínas da membrana lá da crista mitocondrial, tá? E os prótons H+, vão se ligar, né? Os H+, vão se ligar aos oxigênios que vão participar só na terceira etapa. Lembra que o O2, gente, só entra na brincadeira na terceira etapa, tá? A primeira etapa não usa oxigênio. A segunda etapa só acontece se tiver oxigênio no sistema, mas a segunda etapa também não usa, o ciclo de Krebs não usa oxigênio. A terceira etapa é que usa. Então, esses prótons H+, que NAD e FAD trouxeram para a crista mitocondrial, da primeira para a segunda para a terceira etapa, eles vão se ligar a oxigênios formando moléculas de água. Então, quem são os aceptores intermediários de elétrons? NAD e FAD. Quem é o aceptor final de elétron? É o oxigênio. Só que esses elétrons aqui, então, vão dar uma passeada pelas proteínas.
Quando cada proteína ganha um elétron, esse elétron passa daqui para cá, e essa aqui passa o elétron para cá, essa aqui passa para cá, você vai tendo uma redução. Então, quando uma proteína ganha elétron, está reduzido. E o papel dessas proteínas na cadeia respiratória é passar elétron de uma para outra. Tá? E isso vai permitir a geração de energia, a gente já vai falar disso aqui. E quando uma proteína não consegue, tá, ganhar o elétron, por algum motivo ela está bloqueada e não ganha o elétron, ela está oxidada. Então, reduzida quando ganha elétron, oxidada quando não ganha o elétron. Tá? Muito bem. Aí a gente vai ver agora, tá, esse esqueminha aqui, certo? Olha só, está aqui a cadeia transportadora de elétrons, né? Lembra que eu vou ter os hidrogênios sendo trazidos por NAD/FAD, tá? Os hidrogênios vão estar aqui embaixo, vão se ligar nos oxigênios para formar água, tá? E aí, cara, como é que esses hidrogênios vão chegar aqui? Eles vão atravessar para cá, na membrana, no espaço intermembranas lá, né, na mitocôndria, e aí depois eles vão ser jogados para dentro por uma proteína chamada ATP sintase. A ATP sintase, quando o hidrogênio, né, a proto-H+, passa aqui, né, aí vai girar a ATP sintase e a energia cinética da ATP sintase vai ser usada para quê? Para fosforilar o ADP e transformar em ATP, que a gente falou um monte lá, né, de fosforilação de ADP para transformar em ATP nas aulas de respiração, tá? Então, esse é o processo, beleza? Importante não para essa questão é saber o que é a proteína reduzida ganhando elétron ou oxidada sem ganhar o elétron, tá? Então, ele diz aqui o seguinte na questão, tá? A figura abaixo apresenta o transporte de elétrons pela cadeia respiratória presente na membrana interna das mitocôndrias. Cada complexo possui metais que recebem dom elétrons de acordo com seu potencial redox, na sequência descrita. Complexo 1, a ubiquinona aqui embaixo. Complexo 3, citocromo C. Complexo 4. Tá? Caso uma droga iniba o funcionamento do citocromo C, a droga inibe, pessoal, aqui. Tá? Como ficarão os estados redox dos componentes da cadeia? Gente, a droga está atuando aqui. Tá? Então, quer dizer, o complexo 1 vai reduzir normal. Aqui reduz. Tá? O complexo 2 da ubiquinona aqui também vai reduzir. Reduz também. O complexo 3 reduz também. Normal. Então, reduzido, reduzido, reduzido. Aqui que está o problema. Então, o citocromo C não reduz, porque ele está bloqueado. E, consequentemente, como ele teria que passar para o complexo 4, o complexo 4 também não reduz. Então, o complexo 4 vai estar oxidado. Lá na alternativa, ele não fala do citocromo C. No enunciado, ele fala que o citocromo C aqui é bloqueado. Então, ele não consegue continuar a cadeia de elétrons, a cadeia de transporte de elétrons. Então, quem vai estar oxidado é o citocromo C, porque ele não consegue, está bloqueado, mas não fala disso na alternativa. E o complexo 4 oxidado também. Então, aqui na alternativa, ó, o complexo 1 é reduzido, a ubiquinona é reduzida, o complexo 3 é reduzido, o complexo 4, aqui está citocromo C, né? O complexo 4 reduzido também, aliás, oxidado, desculpa. E aí, então, né, a nossa resposta é a letra A, tá bom? Então, tomem cuidado, gente, porque o FPR gosta bastante do assunto, tá? Beleza? Muito bem. E aí estamos, né, no home office, o cachorro latindo aqui. E parou. Muito bem. Vamos lá, gente. Olha só. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre genética de populações. É um assunto que não que seja muito frequente na UFPR, mas tem caído em alguns momentos. E, na verdade, é um assunto que os vestibulares não costumavam cobrar e tem cobrado ultimamente. Tá? Então, vamos lá. Tá? Galera, desculpa aí, pessoal. Cachorrinho que tá animado. Olha só. Em mexilhões, as cores externas das conchas são determinadas por 2 alelos de um gene. Então, é um gene, um locus gênico, né, com 2 alelos possíveis. O alelo recessivo determina a cor azul e o alelo dominante a cor castanha. Tá? Em uma população de 100 animais, o professor de biologia adora quando o número é redondo assim, fica fácil, 16 são azuis. O que quer dizer? 16% tem olhos azuis, tem concha azul, né? E aí, eles são azim, 16%. Tá? Aí, lembra o seguinte, na lei de equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? P quadrado mais 2pq mais q quadrado igual a 1, tá? A gente vai trabalhar o P como azão e o Q como azim. Então, olha só. O normal, o cara te dá uma frequência de alelo
frequência de azão e frequência de azinho, a soma dos dois tem que ser 1, tá? E tu botar aqui na fórmula, né, eleva ao quadrado, e tu acha a frequência genotípica de azão, frequência de azinho, azinho, e frequência de azão. Então, lembra que o P quadrado é a frequência de azão. O Q quadrado é a frequência de azinho. E o 2PQ é a frequência de azão. Lembra por que é 2PQ, né? Porque tem que ser o azão e o azinho, eles são iguais, tá? Muito bem. Só que aqui ele está te dando o caminho inverso. Ele te deu uma frequência genotípica e não gênica. A frequência gênica é isso aqui, de azinho, genotípica é isso aqui. Ele te deu uma frequência genotípica. Ele deu a frequência genotípica de um homozigoto. Então, né, do cara que é azinho. Se você tendo a frequência gênica, você eleva ao quadrado para achar a genotípica, você tem a genotípica, que é 16 em 100, 16%, que é 0,16. Você tira a raiz de 0,16 e você chega à frequência gênica, que é 0,4. Tá? Então, se a frequência de azão é 0,4, obrigatoriamente de azinho tem que ser... desculpa, de azinho é 0,4, né? E de azão tem que ser 0,6, cara. Tem que ser 0,6. Então, você vai botar na fórmula, tá? Vamos lá. Essa população não pode estar em equilíbrio de Heisenberg? Bom, na prática, não existe população em equilíbrio, a não ser por breves momentos. Mas, como no enunciado está falando que de 100, 16 são azuis, isso vai de encontro à fórmula de Heisenberg, que é a fórmula, né, da população em equilíbrio. Então, a 0,1 é falsa, porque ela pode estar em equilíbrio. Né, a 1. 2, se houver 48 heterozigotos, ela estará em equilíbrio de Heisenberg. Gente, a gente tem que calcular a proporção de heterozigotos. É 2PQ. O P é o azinho, o P é o azão e o Q é o azinho. Então, vai ser 2 vezes... A gente vai calcular os heterozigotos aqui, ó, tá? 2 vezes 0,4 vezes 0,6. Isso vai dar 0,24 vezes 2, 0,48, que é 48% de heterozigotos. Tá? Então, a 2 é verdadeira. 3. Se houver 30 heterozigotos, é possível que a seleção natural seja a causa do aumento do número de heterozigotos. Tá? Gente, se houver 30 heterozigotos, né, você está trabalhando com uma população, né, que está totalmente fora do equilíbrio de Heisenberg, né? E a gente não pode afirmar que a seleção natural seja a causa do aumento do número de heterozigotos. Porque tu lembra daquelas histórias de vocês veem lá com o Alex do tipo de seleção? Se ela é disruptiva, se ela é direcional, né? Então a gente não sabe qual é o tipo de seleção, né? Quando você fala de uma seleção direcional, nem sempre ela vai aumentar os heterozigotos. Tá? Uma estabilizadora costuma aumentar os heterozigotos, mas a gente não sabe qual é o tipo de seleção. Tá? Então, falso. A endogamia pode ser a causa do desvio em relação ao equilíbrio de Heisenberg, se houver 76 animais castanhos. Tá? Pessoal, no equilíbrio de Heisenberg, para a população em equilíbrio, os cruzamentos têm que ser totalmente aleatórios. Quando os cruzamentos acontecem em indivíduos aparentados e mais próximos geneticamente, é uma chance, né, uma possibilidade de você desviar, né, esse equilíbrio. Porque a ideia do equilíbrio é cruzamentos aleatórios. Endogamia é cruzamentos muito próximos geneticamente. Então, isso vai fazer com que, né, a tendência é que você saia, né, do equilíbrio de Heisenberg. Tá? Então, a 4 é verdadeira. Beleza? Porque o castanho seria a soma dos heterozigotos, 48%, tá? Mais, né, os homozigotos dominantes, que seria 36%, daria 84% e não 76%. Então, 76% está desviando, e isso pode ser por endogamia. Então, tá? A nossa alternativa correta é a letra D. 2 e 4 são corretas, a afirmação 2 e a 4. Vamos lá. Um biólogo mensurou a massa de componentes do ovo de um réptil durante seu desenvolvimento, desde o dia da postura até o momento da eclosão. Ao longo das medidas, o que se espera que tenha ocorrido respectivamente com a massa do embrião, do vitelo e do alantoide? Gente, o embrião é o que vai virar um novo animal. A massa do embrião deve aumentar. O vitelo é a reserva energética contida no ovo, que o embrião vai usar, vai absorver para crescer. Então, a tendência do vitelo é diminuir, reduzir. E o alantoide é um laxo embrionário que costuma armazenar excretas. Como ele armazena os excretas que são, né? Ele isola os excretas para não atrapalhar o desenvolvimento embrionário. Isola os excretas que
vão ser formados no metabolismo do embrião, a tendência é que, com o aumento, né, do embrião, aumenta o número de excretas. Então, o alantoide deve aumentar também. Lembrando que em mamíferos, o alantoide se junta ao córion, o alantocórion lá, e participa da formação da placenta. Mas em répteis e aves, o alantoide fica lá inteirinho e ele vai crescendo para armazenar os excretas isolados do embrião. Então, seria aumento da massa do embrião, diminuição da massa do vitelo e aumento da massa do alantoide. Letra A, nossa resposta. Bom? 8. Células e estruturas com funções especializadas formam os diferentes tecidos do organismo. Ó, histologia agora, tá? A esse respeito, numera a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda, tá? Gente, síntese de fibras colágenas, isto vai ser feito por células chamadas fibroblasto. Blasto quer dizer jovem ou em formação, fibra de fibra. Então, quem fabrica a fibra colágena? Fibroblasto, tá? Beleza? Então, aqui, ó, 1. Capacidade fagocitária. Das células que estão aqui listadas, quem faz fagocitose é macrófago, tá? Então, 2 aqui em cima. A produção de anticorpos é plasmócito, tá? Então, aqui, plasmócito 3, produção de anticorpos. Lembra que plasmócito é um linfócito B modificado, né? Amadurecido. Então, as células dos linfócitos T percebem que tem um antígeno, vão passar a mensagem para o linfócito B, o linfócito B sofre uma modificação, vira plasmócito, e plasmócito é a célula produtora de anticorpos. Então, numa questão, pode aparecer tanto plasmócito como produtor de anticorpo, como linfócito B. É que o plasmócito é um linfócito B modificado, tá? Coagulação sanguínea plaqueta, então aqui, ó, é o 4, tá? Aí, célula da glia, né? Vai fazer sustentação dos neurônios, é uma célula do tecido nervoso, ela não transporta o impulso nervoso, mas ela sustenta, ela auxilia os neurônios, tá? Então, 6 aqui. E percepção de cores lá nos olhos são os cones, né? Lembra que a gente tem cones para verde, vermelho e azul, né? E as outras cores são todas combinações ali, ativações parciais de cada um. E os bastonetes percebem preto e branco e os tons de cinza entre preto e branco. Lá na fisiologia a gente chama de brilho, né? Bastonete é para brilho, né? Preto e branco e os tons de cinza entre preto e branco. Então, cone para cor, bastonete para preto e branco. Beleza? Então, a sequência seria 2, 4, 1, 3, 6, 5. Temos aqui a letra, eu até botei aqui, a letra B, tá bom? Muito bem. Pessoal, deixa eu só apagar aqui para vocês verem bonitinho aqui, tá? Vamos lá. O esquema a seguir é representativo de um epitélio de revestimento estratificado, tá? Lembra que epitélio pode ser de revestimento ou glandular, glândula tecido epitelial, e estratificada quando tem várias camadas de células, né? Pode observar que as camadas superiores, em contato com o meio externo, são compostas por células cada vez mais achatadas, menorzinhas de volume. Além disso, essas células achatadas geralmente estão mortas e descamam do tecido. Um exemplo desse tipo de epitélio é encontrado no esôfago de animais carnívoros. Tá? Qual o principal motivo que leva essas células a morrerem e descamarem do epitélio? Tá? Por que essas células mais de cima morrem mais facilmente? Tá? Gente, porque elas estão mais longe, né? Lembra que tecido epitelial é avascular, porque aqui embaixo vai ter conjuntivo, onde chega sangue com nutrientes, e a passagem de nutrientes e oxigênio para as outras células aqui tem que ser de uma célula para outra, é um processo lento, né? Então, a distância dessas células em relação à fonte de oxigênio e alimento, tá? Trazidos pelo tecido conjuntivo adjacente, beleza? Sempre lembra de uma outra coisa. O esôfago, isso pode aparecer para vocês, tá? O esôfago, o revestimento do esôfago de animais herbívoros é mais resistente do que de animais carnívoros, porque é mais fácil uma planta ali, né, ter algum sisteminha ali para machucar, para cortar e tal, do que a carne, tá? Beleza? Então, o esôfago de animais, o revestimento interno de esôfago de animais herbívoros é mais rígido do que de animais carnívoros, tá? De herbívoro é mais resistente ao esôfago do que de carnívoro. Fisiologia agora, tá? A pressão parcial de oxigênio no sangue foi medida simultaneamente em diferentes pontos do sistema circulatório de um mamífero. Em condições normais, espera-se aqui. Gente, vamos lembrar lá que eu tenho aqui um coração de mamífero, 4 cavidades, né? 2 átrios aqui, 2 ventrículos aqui. Vocês estão vendo o coração de frente, então aqui átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. A gente sabe que a aorta sai aqui por cima, né? A artéria pulmonar também e tal, mas só para a gente ver o sentido da circulação, pulmões em cima, né? Corpo embaixo, sangue arterial vem dos pulmões, vamos botar em vermelho, para o átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo vai para o corpo. Aí o sangue venoso, né? Vai voltar aqui do corpo
para o átrio direito, do átrio direito para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai para os pulmões. Lembra que, por definição, a artéria que sai do coração veio que chega ao coração. Então, para a gente nomear aqui as estruturas, tá? A gente tem aqui, ó, as veias pulmonares, lembra que são duas vindo de cada pulmão, né? Veias pulmonares, e aqui a artéria pulmonar. Aí, as pulmonares são as exceções, né? A veia pulmonar carrega sangue arterial e a artéria pulmonar carrega sangue venoso. Aqui é a artéria aorta, leva sangue arterial, e aqui são duas veias cavas, lembra? Uma superior e uma inferior, que carregam sangue venoso, tá? Eita, veias cavas. Beleza. Então, vamos lá. Pressão de oxigênio é a maior proporção de oxigênio. Então, vamos lá. Letra A. A pressão de oxigênio no ventrículo direito, é sangue venoso aqui do lado direito do coração, né, gente? É menor do que no ventrículo esquerdo, tá? A pressão de oxigênio no ventrículo direito é menor do que a pressão de oxigênio no ventrículo esquerdo, tá? Aí, letra B. A pressão de oxigênio no átrio esquerdo é maior do que na veia cava. Essa tá certa, tá? Então, olha só. No ventrículo direito, a pressão de oxigênio tinha que ser menor do que no ventrículo esquerdo, tá? Então, a gente tem aqui um errinho no gabarito, tá? Aí, olha só. Pressão de oxigênio no átrio esquerdo é maior do que no átrio. Cortando. Começando novamente. Então, gente, questão número 10, falar de fisiologia humana, né? Vamos lá para a fisiologia humana agora. Só vamos lembrar de uma coisinha aqui bem rapidinho, tá? Vou botar aqui o coração de um mamífero, dois átrios e dois ventrículos, tá? Você está vendo o coração de frente, né? Então, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Aí, vamos botar aqui em vermelho a circulação arterial, vamos botar aqui em cima, né? Pulmões. Aí aqui, ó, corpo. Lembra que, por definição, a artéria é o que sai do coração, veia é o que chega ao coração. Então, o sangue vem arterial aqui, ó, do pulmão para a esquerda, do esquerdo para o ventrículo esquerdo para o corpo. Aí o sangue vai deixando ali, né, nos capilares sistêmicos, nos tecidos, o oxigênio pegando gás carbônico, vira sangue venoso. Aí, o sangue venoso vem para o átrio direito, pelas veias cavas, átrio direito, ventrículo direito, e aqui vai para os pulmões, tá? Aí, vamos lá. Por definição, a artéria é o que sai do coração, veio o que chega ao coração. Então, aqui embaixo, a artéria aorta, beleza. Artéria aorta e, né, as veias cavas, uma superior e uma inferior, chegando no átrio direito. Muito bem. Aqui em cima, lembra que a gente tem uma inversão, né? Aqui tá chegando ao coração, então é veia, mas carrega sangue venoso. São as veias pulmonares, são duas vindo de cada pulmão, então serão quatro.
E aqui é a artéria que sai do coração, mas está indo para o pulmão. Essa artéria carrega, essa artéria pulmonar carrega sangue venoso. Então, as pulmonares são o contrário, né? Veias pulmonares, sangue arterial, artéria pulmonar, sangue venoso. Beleza? Então, ele pergunta a pressão de oxigênio, né? Gente, a letra A. Pressão de oxigênio no ventrículo direito, que está aqui, ó, com sangue venoso, lembra? Lado direito, sangue venoso, lado esquerdo, sangue arterial. Pressão de oxigênio no ventrículo direito é maior do que no ventrículo esquerdo, tá? Falso, né? No ventrículo esquerdo tem mais oxigênio do que no ventrículo direito. Letra B. A pressão de oxigênio no átrio esquerdo, tá? Que é aqui, sangue arterial, é maior do que na veia cava, que está trazendo sangue venoso. Essa está certa. Letra C. Pressão de oxigênio no átrio esquerdo aqui, é maior do que no ventrículo direito. Tá? Perdão, desculpa, é menor aqui, né? A pressão de oxigênio no ventrículo, no átrio esquerdo é menor do que no ventrículo direito. Não, é maior. Letra D. A pressão de oxigênio na artéria pulmonar, que carrega sangue venoso, é maior do que na veia pulmonar. Então, falso. A veia pulmonar carrega sangue arterial. Então, tem mais oxigênio. Falso. Letra E. A pressão de oxigênio na artéria pulmonar é maior do que na veia cava. É igual. As duas são iguais. Tá? Então, letra B é a nossa resposta. Em mamíferos, o controle osmorregulatório envolve diversos mecanismos neurais e endócrinos. Tá? Quando ocorre a diminuição da ingestão de sódio, a redução do volume sanguíneo com consequente redução da pressão arterial. A redução da pressão arterial leva a um aumento na produção de angiotensina 2, que, por sua vez, atuará em diversos órgãos conforme o quadro abaixo. Tá? Então, gente, tu ingerindo sódio, tá? Vai levar sódio para o sangue, vai atrair mais água para o sangue, aumenta, tá, o volume sanguíneo. Aumentando o volume sanguíneo, maior volume sanguíneo, aumenta a pressão arterial. Aumentando a pressão arterial, né? Aí o que acontece? Na verdade, ele está falando que diminuição, né? A viagem. Diminuindo a ingestão de sódio, diminui o volume sanguíneo, porque vai ter menos água dentro do sangue, diminui a pressão arterial. Aí o teu corpo vai fazer um sisteminha para aumentar a pressão, que é liberar a angiotensina 2, que é um composto, né? Uma substância, uma enzima aí que vai tentar fazer aumentar a tua pressão. Então, se você come menos sal, vai ter menos água no sangue, diminui o volume sanguíneo e vai diminuir a pressão. Então, o teu corpo precisa aumentar essa pressão, tá tendo uma queda de pressão arterial, uma hipotensão, aí libera a angiotensina, tá? Na verdade, tem um passo que eles não colocaram aqui, o teu rim percebe isso e ele libera a renina é que faz liberar a angiotensina. A angiotensina tem sina de tensionar anjo de vaso. A angiotensina faz tensionar as artérias, as arteríolas, né? Faz a hipófise liberar mais ADH, para você devolver mais água para o sangue, e faz as adrenais liberarem mais aldosterona para você jogar mais sódio, mais sais para o sangue, para jogar, né, para segurar essa água no sangue. Então, o que acontece com as adrenais? Ele vai perguntar o que acontece com cada um aqui, adrenal, hipófise e arteríola. Então, nas adrenais, aumenta a secreção da aldosterona para aumentar a entrada de sais, né, de solutos ali nos vasos sanguíneos. Na hipófise, a neurohipófise libera mais ADH para aumentar a volta, né, a reabsorção de água para o sangue. E você vai ter as arteríolas, tá, contraindo. Então, aumenta a secreção de aldosterona, aumenta a secreção de ADH e vasoconstrição das arteríolas. Letra E, a nossa resposta. Tá? Os métodos de reprodução assistida vêm se popularizando e sendo tecnicamente aprimorados. À medida que o sucesso desses métodos aumenta, a frequência de gestações múltiplas decorrentes de fertilização in vitro vem diminuindo. Era bem normal, né? Eles implantavam vários embriões no útero e às vezes nascia gêmeos, né? Porque, na maioria das vezes, de 5 embriões, um só implantava e tal, né? Dava certo ali, levava a gravidez adiante. Agora, como as técnicas estão melhores, eles estão conseguindo implantar menos e aí está diminuindo a formação de gêmeos, tá? Com relação aos motivos do aumento da incidência de gestações múltiplas após a fertilização in vitro, considere as seguintes afirmativas. 1. A grande proporção de gametas masculinos em relação aos femininos disponíveis in vitro aumenta a chance de polispermia. Né? Polispermia, né? Você vai ter vários gametas aqui no caso, né? Ou seja, de que mais de um espermatozoide, né, fecunde o mesmo ovócito. Gente, isso não acontece. Lembra que na espécie humana a gente tem uma coisa chamada de monoespermia. Somente um espermatozoide entra em um ovócito, né, que é o gameta feminino, o ovócito secundário. Lembra do número de cromossomos, cara? 23 cromossomos nesse núcleo e 23 nesse núcleo. Se entrassem 2 espermatozoides, ao invés de 46 cromossomos, seria 69. E vocês viram lá com o Alex
como um cromossomo a mais já pode ser um problema muito grande. Não nasce nada com não tem humano triploide, tá, gente? 3M, que seria 3M, né? Então, falsa 1. 2, separação das células da massa celular interna do blastocisto produz duas populações de células totipotentes, sendo que cada uma dessas populações irá originar um organismo completo. Substâncias presentes no meio de cultura estimulam essa separação em taxa acima do esperado naturalmente. Falso. O que acontece, o que ele escreveu aqui é uma gestação de gêmeos monozigóticos ou univitelinos, que tem só um zigoto e lá no estágio de blastocisto, aquele embrioblasto lá do blastocisto separa em dois, que vão formar dois indivíduos geneticamente idênticos, dois clones naturais um do outro. Na fertilização in vitro, o que acontece, gente, é a poliovulação, porque é mais de um óvulo sendo fecundado e implantado ali no útero. Porque de vários óvulos implantados, 5, 3 às vezes, a chance é que um só, né, evolua ali a gestação. Então, não é por conta, não existe, né, poliembrionia na fertilização in vitro, é poliovulação, né, no caso. Bom? Então, falso. Gêmeos dizigóticos não monozigóticos, né? Geralmente são transferidos mais de um concepto, né, de um zigoto, para o útero, para aumentar as chances de sucesso do procedimento in vitro. Assim, com frequência, múltiplos conceptos desenvolvem-se e chegam a termo, né, a gestação. Certo a 3. Tá? A implantação do único zigoto produzido pela fertilização com frequência estimula mecanicamente a dissociação das células da massa intercélula interna, da massa celular interna do blastocisto, gerando células totipotentes que se desenvolverão em organismo completo. Cara, ele está descrevendo de novo aqui, né, o gêmeo monozigótico. Então, falso, somente a afirmativa 3 é verdadeira. Bom? Questão 13. Após a fecundação, o embrião humano recém-formado sofrerá sucessivas clivagens e levará de 5 a 7 dias para chegar ao útero, onde ocorre a anidação. Em medicamento conhecido como a pílula do dia seguinte, pode ser utilizado em caso de um medicamento, né? O medicamento, conhecido como a pílula do dia seguinte, pode ser utilizado em caso de emergência para evitar uma gravidez depois de uma relação sexual não protegida ou mal protegida, e possivelmente fértil. Os promotores dessa técnica propõe não como método para uso regular, pois ela não impede fertilização, mas sim como um recurso alternativo. Com base nisso, assinar a alternativa correta. Galera, pílula é presença ali da pílula, né, a pílula normal, de estrógeno e progesterona sintéticos. Mantendo essa concentração alta, a mulher não ovula, porque se mantém, um feedback negativo entre estrógeno e progesterona com o FSH. Se mantém estrógeno e progesterona altos, o FSH não estimula, não é secretado, né, em quantidades suficientes para estimular o folículo ovariano a fabricar um outro ovócito. Agora, a pílula seguinte é um outro hormônio chamado levonorgestrel. E esse hormônio, ele impede a anidação, ele não impede fecundação, não impede ovulação, ele impede a anidação, né, o grudar ali do blastocisto, que é o estágio embrionário que gruda no endométrio do útero, isso que ele impede, tá? Então, com base nisso, essa é a alternativa correta. A chamada pílula do seguinte é um método contraceptivo, tá? Ela não impede a concepção. A gente trabalha ali com método contraceptivo, mas ela não impede a concepção, porque a fecundação ocorre, ela impede a anidação, tá? A implantação do zigoto no útero ocorre 72 horas após a fertilização. Tá? Na verdade, vai ocorrer em torno de 5 a 6 dias após, tá, a fertilização, tá? Não 72 horas. 72 horas é o tempo que é o máximo para tomar, né, a pílula após a relação. Tá? Mas a implantação é depois de 5 dias em média. A gestação pode continuar mesmo que não se complete a anidação do embrião no útero. Não, cara, se não dá o embrião no útero, não tem como a gestação, né, ser levada adiante, porque não tem como não formar placenta e tal. Né? A pílula seguinte interrompe a gestação ao impedir a implantação do embrião no útero. Essa é verdadeira, é isso que ela faz. A utilização da palavra pílula seguinte não permite a gestação por impedir a ovulação. Não, ela não tem nada a ver com a ovulação. Né? 14, considera a lista a seguir com informações sobre o sistema circulatório de vertebrados. 2 átrios e 2 ventrículos, aves e mamíferos. 1 átrio e 1 ventrículo, tá? Peixes. 2 átrios e 2 ventrículos, aorta com forâmen lá em cima de Panisa, tá? Os répteis crocodilianos. 2 átrios e 2 ventrículos, mamífero ou ave. Tá? 2 átrios e 1 ventrículo trabeculado, né? Com o septo de Sabatier, né? Isso é dos répteis de forma geral, tá? Então, a circulação dupla e completa com a aorta curvada para a direita é de aves. Simples e completa é de peixes.
Porque o sangue só passa no coração quando é venoso, o sangue arterial vai direto das brânquias para o corpo. Dupla e incompleta, tá? É nos répteis, tá? Dupla e completa com alta curvada para a esquerda é mamíferos, e dupla e incompleta, né? Pode ser nos crocodilianos aqui também. Então, vamos lá para a nossa alternativa. Assinale a alternativa com consequência correta de animais que correspondiam às características indicadas de 1 a 4, tá? Então, gente, 1, bem-te-vi, pode ser 1, ave. 2, truta, que é peixe. 3, o crocodiliano. E 4, o homem. 5, a rã, né? Que répteis e anfíbios têm uma circulação aí parecida, tá? Idêntica. Bom? Observe a figura que mostra a pressão atmosférica e a pressão de oxigênio inspirada em 4 cidades situadas em diferentes altitudes. Tá? Então, ele está falando ali, né, a pressão de oxigênio no Rio de Janeiro, que é maior, né? Campos do Jordão, que é menor, porque está na altitude, quanto mais alto, menos oxigênio. Cidade do México, tá? Menor ainda, porque é mais alto que Campos do Jordão. La Paz, menor ainda, porque é mais alto que a Cidade do México. Tá? Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a variação percentual esperada de número de eritrócitos, glóbulos vermelhos, encontrado no sangue de pessoas saudáveis, moradores de cada uma das cidades, comparado aos valores encontrados nos habitantes do Rio de Janeiro. Então, gente, olha só. Quanto mais alto você está, existe uma coisa chamada hiperglobulia compensatória, ou a gente pode chamar de policitemia, que é um aumento do número de hemácias quando você está num ambiente com menos oxigênio, em maior altitude. Lembra que isso é uma adaptação individual que ela não tem validade evolutiva. Porque quando você vai para a altitude, o teu corpo aumenta o número de hemácias, de eritócitos, né? Você está mudando o teu fenótipo, mas não o teu genótipo. Se você tiver um filho, ele vai nascer com um número normal de hemácias e ele só vai aumentar se ele for para a altitude. Tá? Beleza? Então tá. Então vamos lá, gente. Olha só. Para a gente ver aqui, ó. Tá? Número de hemácias, tá? Onde é que vai ter, né, uma sequência maior? Pô, Campos do Jordão é mais, né, mais baixo do que Cidade do México, e Cidade do México é mais baixo que La Paz. Então, no número de hemácia, gente, vai ser letra A, né? Campos do Jordão, Cidade do México e La Paz. Tá? Nossa última aqui, existem atualmente pelo menos 8 tipos de vacinas sendo testadas contra o coronavírus, utilizando diferentes vírus ou partes virais. Considerando as características das vacinas que utilizam o próprio vírus, atenuado ou inativado, assinale a alternativa correta. Letra A, o vírus inativado, o componente da vacina, é um antígeno capaz de estimular o sistema imune a produzir anticorpos, porém sem causar a doença. Essa é a ideia de uma vacina. Tá? Quando aplicado no corpo de indivíduo, o vírus inativado é capaz de se replicar. Não. A inativação do vírus exatamente vai tirar a capacidade de replicação dele. Na vacina, o vírus atenuado é um anticorpo que não... Não, cara. Anticorpo é uma proteína que você produz para combater um antígeno. Vacina tem antígeno. É imunização ativa. Faz teu corpo aprender a produzir anticorpo. Os soros de tratamento, os soros terapêuticos, terão anticorpos. Mas a vacina não tem anticorpo, tem antígeno. Na vacina, o vírus inativado é um anticorpo. Está errado. Letra I, o vírus atenuado, presente na vacina, não é capaz de se replicar, sendo que constituído apenas pela informação genética que codifica proteínas que apresentam antígenos relevantes para a proteção, tá, do organismo. Então, olha só. O vírus atenuado, presente na vacina, não é capaz de se replicar, sendo constituído apenas pela informação genética que codifica proteínas. Ele está descrevendo, ele falou de vírus atenuado e aí falou de informação genética. Galera, uma vacina que tem só informação genética ou uma vacina genética, a de RNA, como a da Pfizer e da Moderna para a COVID, ou a vacina de DNA, que foi lançada agora, mas, não, né, mas ainda não está sendo aplicada na população, mas para a COVID também. Uma vacina de vetor viral, como a AstraZeneca, né, também tem uma informação genética, mas levada por um vírus que é um veículo. Agora, vacina de vírus atenuado é uma coisa, e vacina que tem informação genética somente é outra coisa. São duas estratégias vacinais diferentes. Então, a letra E está errada. Tá? Galera, então, vamos lá com calma para a prova. Vocês estão preparados? Espero que essa revisão ajude. Tá? Estou desejando boa sorte para todo mundo. Fiquem bem. Valeu. Um abraço e até logo. Então, gente, questão número 10, falar de fisiologia humana. Né? Vamos lá para a fisiologia humana agora. Só vamos lembrar de uma coisinha aqui bem rapidinho. Tá? Vou botar aqui o coração de um mamífero, 2 átrios e 2 ventrículos. Tá? Vocês estão vendo o coração de frente, né? Então, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo.
Aí, vamos botar aqui em vermelho a circulação arterial, vamos botar aqui em cima, né? Pulmões, aí aqui, ó, corpo. Lembra que, por definição, a artéria é o que sai do coração, veia é o que chega ao coração. Então, o sangue vem arterial aqui, ó, do pulmão para a esquerda, do ventrículo esquerdo para o corpo. Aí o sangue vai deixando ali, né, nos capilares sistêmicos, nos tecidos, o oxigênio pegando gás carbônico, vira sangue venoso. Aí, o sangue venoso vem para o átrio direito, pelas veias cavas, átrio direito, ventrículo direito, e aqui vai para os pulmões, tá? Aí, vamos lá. Por definição, a artéria é o que sai do coração, veia o que chega ao coração. Então, aqui embaixo, a artéria aorta, beleza. Artéria aorta e, né, as veias cavas, uma superior e uma inferior, chegando no átrio direito. Muito bem. Aqui em cima, lembra que a gente tem uma inversão, né? Aqui tá chegando ao coração, então é veia, mas carrega sangue venoso. São as veias pulmonares, são 2 vindo de cada pulmão, então serão 4. E aqui é a artéria que sai do coração, mas está indo para o pulmão. Essa artéria carrega, essa é uma artéria pulmonar, carrega sangue venoso. Então as pulmonares são o contrário, né? Veias pulmonares, sangue arterial, artéria pulmonar, sangue venoso. Beleza? Então ele pergunta a pressão de oxigênio, né? Gente, a letra A. Pressão de oxigênio no ventrículo direito, que está aqui, ó, com sangue venoso, lembra? Lado direito, sangue venoso, lado esquerdo, sangue arterial. Pressão de oxigênio no ventrículo direito é maior do que no ventrículo esquerdo, tá? Falso, né? No ventrículo esquerdo tem mais oxigênio do que no ventrículo direito. Letra B. A pressão de oxigênio no átrio esquerdo, tá? Que é aqui, sangue arterial, é maior do que na veia cava, que está trazendo sangue venoso. Essa está certa. Letra C. Pressão de oxigênio no átrio esquerdo aqui, é maior do que no ventrículo direito. Tá? Perdão, desculpa, é menor aqui, né? A pressão de oxigênio no ventrículo, no átrio esquerdo, é menor do que no ventrículo direito. Não, é maior. Letra D. A pressão de oxigênio na artéria pulmonar, que carrega sangue venoso, é maior do que na veia pulmonar. Então, falso. A veia pulmonar carrega sangue arterial. Então, tem mais oxigênio. Falso. Letra E. A pressão de oxigênio na artéria pulmonar é maior do que na veia cava. É igual. As duas são iguais. Tá? Então, letra B é a nossa resposta. Em mamíferos, o controle osmorregulatório envolve diversos mecanismos neurais e endócrinos. Tá? Quando ocorre a diminuição na ingestão de sódio, a redução do volume sanguíneo com consequente redução da pressão arterial. A redução da pressão arterial leva a um aumento na produção de angiotensina 2, que, por sua vez, atuará em diversos órgãos conforme o quadro abaixo. Tá? Então, gente, tu ingerindo sódio, tá? Vai levar sódio para o sangue, vai atrair mais água para o sangue, aumenta, tá, o volume sanguíneo. Aumentando o volume sanguíneo, maior volume sanguíneo, aumenta a pressão arterial. Aumentando a pressão arterial, né? Aí o que acontece? Na verdade, ele está falando que diminuição, né? A viagem. Diminuindo a ingestão de sódio, diminui o volume sanguíneo, porque vai ter menos água dentro do sangue, diminui a pressão arterial. Aí o teu corpo vai fazer um sisteminha para aumentar a pressão, que é liberar a angiotensina 2, que é um composto, né? Uma substância, uma enzima aí que vai tentar fazer aumentar a tua pressão. Então, se você come menos sal, vai ter menos água no sangue, diminui o volume sanguíneo, vai diminuir a pressão. Então, o teu corpo precisa aumentar essa pressão, tá tendo uma queda de pressão arterial, uma hipotensão, aí libera a angiotensina, tá? Na verdade, tem um passo que eles não colocaram aqui, o teu rim percebe isso e libera a renina é que faz liberar a angiotensina. A angiotensina, tensina de tensionar, anjo de vaso. A angiotensina faz tensionar as artérias, as arteríolas, né? Faz a hipófise liberar mais ADH, para você devolver mais água para o sangue, e faz as adrenais liberarem mais aldosterona para você jogar mais sódio, mais sais para o sangue, para jogar, né, para segurar essa água no sangue. Então, o que acontece com as adrenais? Ele vai perguntar o que acontece com cada um aqui, adrenal, hipófise e arteríola. Então, nas adrenais, aumenta a secreção da aldosterona para aumentar a entrada de sais, né, de solutos ali nos vasos sanguíneos. Na hipófise, a neurohipófise libera mais ADH para aumentar a volta, né, a reabsorção de água para o sangue. E você vai ter as arteríolas, tá, contraindo. Então, aumenta a secreção de aldosterona, aumenta a secreção de ADH e vasoconstrição das arteríolas. Letra E, a nossa resposta. Tá? Os métodos de reprodução assistida vêm se popularizando e sendo tecnicamente aprimorados. À medida que o sucesso desses métodos aumenta, a frequência de gestações múltiplas decorrentes de fertilização in vitro vem diminuindo. Era bem normal, né? Eles implantavam vários embriões no útero e às vezes nascia gêmeos, né? E, na maioria das vezes, de 5 embriões, um só implantava e tal, né?
dava certo, ele levava a gravidez adiante. Agora, como as técnicas estão melhores, eles estão conseguindo implantar menos, e aí está diminuindo a formação de gêmeos, tá? Com relação aos motivos do aumento da incidência de gestações múltiplas após a fertilização in vitro, considere as seguintes afirmativas. 1. A grande proporção de gametas masculinos em relação aos femininos disponíveis in vitro aumenta a chance de polispermia. Né? Polispermia, você vai ter vários gametas aqui no caso, né? Ou seja, de que mais de um espermatozoide, né, fecunde o mesmo ovócito. Gente, isso não acontece. Lembra que na espécie humana a gente tem uma coisa chamada de monoespermia. Somente um espermatozoide entra em um ovócito, né, que é o gameta feminino, o ovócito secundário. Lembra do número de cromossomos, cara? 23 cromossomos nesse núcleo e 23 nesse núcleo. Se entrassem dois espermatozoides, ao invés de 46 cromossomos, seria 69. E vocês viram lá com o Alex como um cromossomo a mais já pode ser um problema muito grande. Não nasce nada com não tem humano triploide da gente, 3M, que seria 3M, né? Então, falsa 1. 2, separação das células da massa celular interna do blastocisto produz duas populações de células totipotentes, sendo que cada uma dessas populações irá originar um organismo completo. Substâncias presentes no meio de cultura estimulam essa separação em taxa acima do esperado naturalmente. Falso. O que acontece, o que ele escreveu aqui é uma gestação de gêmeos monozigóticos ou univitelinos, que tem só um zigoto e lá no estágio de blastocisto, aquele embrioblasto lá do blastocisto separa em dois que vão formar dois indivíduos geneticamente idênticos, dois clones naturais um do outro. Na fertilização in vitro, o que acontece, gente, é a poliovulação, porque é mais de um óvulo sendo fecundado e implantado ali no útero. Porque de vários óvulos implantados, 5, 3 às vezes, a chance é que um só, né, evolua ali a gestação. Então, não é por conta, não existe, né, poliembrionia na fertilização in vitro, é poliovulação, né, no caso. Bom? Então, falso. Gêmeos dizigóticos não monozigóticos, né? Geralmente são transferidos mais de um concepto, né, de um zigoto, para o útero, para aumentar as chances de sucesso do procedimento in vitro. Assim, com frequência, múltiplos conceptos desenvolvem-se e chegam a termo, né, a gestação. Certo a 3. Tá? A implantação do único zigoto produzido pela fertilização com frequência estimula mecanicamente a dissociação das células da massa intercélula interna, da massa celular interna do blastocisto, gerando células totipotentes que se desenvolverão em organismo completo. Cara, ele está descrevendo de novo aqui, né, o gêmeo monozigótico. Então, falso, somente a afirmativa 3 é verdadeira. Bom? Questão 13. Após a fecundação, o embrião humano recém-formado sofrerá sucessivas clivagens e levará de 5 a 7 dias para chegar ao útero, onde ocorre a anidação. Em medicamento conhecido como a pílula do seguinte, pode ser utilizado em caso de um medicamento, né? O medicamento, conhecido como a pílula do seguinte, pode ser utilizado em caso de emergência para evitar uma gravidez depois de uma relação sexual não protegida ou mal protegida, e possivelmente fértil. Os promotores dessa técnica propõem não como método para uso regular, pois ela não impede fertilização, mas sim como um recurso alternativo. Com base nisso, assinar a alternativa correta. Galera, pílula é presença ali da pílula, né, a pílula normal, de estrógeno e progesterona sintéticos. Mantendo essa concentração alta, a mulher não ovula, porque se mantém, um feedback negativo entre estrógeno e progesterona com o FSH. Se mantém estrógeno e progesterona altos, o FSH não estimula, não é secretado, né, em quantidades suficientes para estimular o folículo ovariano a fabricar um outro ovócito. Agora, a pílula seguinte é um outro hormônio chamado levonorgestrel. E esse hormônio, ele impede a anidação, ele não impede fecundação, não impede ovulação, ele impede a anidação, né, o grudar ali do blastocisto, que é o estágio embrionário que gruda no endométrio do útero, isso que ele impede, tá? Então, com base nisso, essa é a alternativa correta. A chamada pílula do seguinte é um método contraceptivo, tá? Ela não impede a concepção. A gente trabalha ali com método contraceptivo, mas ela não impede a concepção, porque a fecundação ocorre, ela impede a anidação, tá? A implantação do zigoto no útero ocorre 72 horas após a fertilização. Tá? Na verdade, vai ocorrer em torno de 5 a 6 dias após, tá, a fertilização, tá? Não 72 horas. 72 horas é o tempo que é o máximo para tomar, né, a pílula após a relação. Tá? Mas a implantação é depois de 5 dias em média. A gestação pode continuar mesmo que não se complete a anidação do embrião no útero. Não, cara. Se não dá o embrião no útero, não tem como a gestação, né,
ser levado adiante, porque não tem como não formar placenta e tal. Né? A pílula seguinte interrompe a gestação ao impedir a implantação do embrião no útero. Essa é verdadeira, é isso que ela faz. A utilização da palavra pílula seguinte não permite a gestação por impedir a ovulação. Não, ela não tem nada a ver com a ovulação. Né? 14, considera a lista a seguir com informações sobre o sistema circulatório de vertebrados. 2 átrios e 2 ventrículos, aves mamíferos. 1 átrio e 1 ventrículo, tá? Peixes. 2 átrios e 2 ventrículos, aorta com foramen lá em cima de Panisa, tá? Os répteis crocodilianos. 2 átrios e 2 ventrículos, mamífero ou ave. Tá? 2 átrios e 1 ventrículo trabeculado, né? O septo de Sabatier, né? Isso é dos répteis de forma geral, tá? Então, a circulação dupla e completa com aorta curvada para a direita é de aves. Simples e completa é de peixes, porque o sangue só passa no coração quando é venoso, o sangue arterial vai direto das brânquias para o corpo. Dupla e incompleta, tá? É nos répteis, tá? Dupla e completa com aorta curvada para a esquerda é mamíferos, e dupla e incompleta, né? Pode ser nos crocodilianos aqui também. Então, vamos lá para a nossa alternativa. Assinale a alternativa com consequência correta de animais que corresponderam às características indicadas de 1 a 4, tá? Então, gente, 1, bem-te-vi, pode ser 1, ave. 2, truta, que é peixe. 3, o crocodiliano. E 4, o homem. 5, a rã, né? Que répteis e anfíbios têm uma circulação aí parecida, tá? Idêntica. Bom? Observe a figura que mostra a pressão atmosférica e a pressão de oxigênio inspirada em 4 cidades situadas em diferentes altitudes. Tá? Então, ele está falando ali, né, a pressão de oxigênio no Rio de Janeiro, que é maior, né? Campos do Jordão, que é menor, porque está na altitude, quanto mais alto, menos oxigênio. Cidade do México, tá? Menor ainda, porque é mais alto que Campos do Jordão. E La Paz, menor ainda, porque é mais alto que a Cidade do México. Tá? A alternativa cujo gráfico melhor representa a variação percentual esperada de número de eritrócitos, glóbulos vermelhos, encontrado no sangue de pessoas saudáveis, moradores de cada uma das cidades, comparado aos valores encontrados nos habitantes do Rio de Janeiro. Então, gente, olha só. Quanto mais alto você está, existe uma coisa chamada hiperglobulia compensatória, ou a gente pode chamar de policitemia, que é um aumento do número de hemácias quando você está num ambiente com menos oxigênio, maior altitude. Lembra que isso é uma adaptação individual que ela não tem validade evolutiva. Porque quando você vai para a altitude, o teu corpo aumenta o número de hemácias, de eritócitos, né? Você está mudando o teu fenótipo, mas não o teu genótipo. Se você tiver um filho, ele vai nascer com um número normal de hemácias e ele só vai aumentar se ele for para a altitude. Tá? Beleza? Então tá. Então vamos lá, gente. Olha só. Para a gente ver aqui, ó. Tá? Número de hemácias, tá? Onde é que vai ter, né, uma sequência maior? Pô, Campos do Jordão é mais, né, mais baixo do que Cidade do México, e Cidade do México é mais baixo que La Paz. Então, no número de hemácia, gente, vai ser letra A, né? Campos do Jordão, Cidade do México e La Paz. Tá? Nossa última aqui, existem atualmente pelo menos 8 tipos de vacinas sendo testadas contra o coronavírus, utilizando diferentes vírus ou partes virais. Considerando as características das vacinas que utilizam o próprio vírus, atenuado ou inativado, assinale a alternativa correta. Letra A, o vírus inativado, o componente da vacina, é um antígeno capaz de estimular o sistema imune a produzir anticorpos, porém sem causar a doença. Essa é a ideia de uma vacina. Tá? Quando aplicado no corpo de um indivíduo, o vírus inativado é capaz de se replicar. Não. A inativação do vírus exatamente vai tirar a capacidade de replicação dele. Na vacina, o vírus atenuado é um anticorpo que não... Não, cara. Anticorpo é uma proteína que você produz para combater um antígeno. Vacina tem antígeno. É imunização ativa. Faz teu corpo aprender a produzir anticorpo. Os soros de tratamento, os soros terapêuticos, terão anticorpos. Mas a vacina não tem anticorpo, tem antígeno. Na vacina, o vírus inativado é um anticorpo. Está errado. Letra E, o vírus atenuado, presente na vacina, não é capaz de se replicar, sendo que constituído apenas pela informação genética que codifica proteínas que apresentam antígenos relevantes para a proteção, tá, do organismo. Então, olha só. O vírus atenuado, presente na vacina, não é capaz de se replicar, sendo constituído apenas pela informação genética que codifica proteínas. Ele está descrevendo, ele falou de vírus atenuado e aí falou de informação genética. Galera, uma vacina que tem só informação genética, ou uma vacina genética, a de RNA, como a da Pfizer e da Moderna para a COVID, ou a vacina de DNA, que foi lançada agora, mas, não, né, mas ainda não está sendo aplicada na população, mas para a COVID também. Uma vacina de vetor viral, como a AstraZeneca, né, também
tem uma informação genética, mas levada por um vírus que é um veículo. Agora, vacina de vírus atenuado é uma coisa e vacina que tem informação genética somente é outra coisa. São duas estratégias vacinais diferentes. Então, a letra E está errada, tá? Galera, então, vamos lá com calma para a prova. Vocês estão preparados? Espero que essa revisão ajude, tá? Estou desejando boa sorte para todo mundo. Fiquem bem, valeu, um abraço e até logo.